Boa tarde, boa noite, meus amados irmãos, meus amigos. Jesus veio pregar o Evangelho ou Jesus veio morrer na cruz para que nós fôssemos salvos? A pregação do Evangelho é a pregação dos ensinamentos morais de Jesus ou o verdadeiro Evangelho que Jesus trouxe foi o cumprimento das profecias e, portanto, a sua morte vicária e voluntária. Nós sabemos que o verdadeiro Evangelho contém a morte vicária, a morte voluntária, a morte sacrificial, a morte redentora de Jesus como base desse Evangelho, e temos também ensinamentos morais e ensinamentos espirituais para o aperfeiçoamento daqueles que são salvos na morte redentora de Jesus. Existem seitas, existem pessoas que não suportam a morte redentora de Jesus. Simplesmente mentem, deturpam a verdade da Bíblia, dizendo que Jesus veio apenas pregar amor e caridade. A pregação do Evangelho é puramente a pregação de qualidades morais e qualidades espirituais, e por essas qualidades morais e espirituais nós somos salvos. Mentira! Qualidades morais e qualidades espirituais pregadas por Jesus foram para auxiliar no desenvolvimento, no aperfeiçoamento moral e espiritual daqueles que crescem na sua morte redentora, naqueles que, portanto, crendo, seriam salvos, seriam reconciliados com Deus, seriam redimidos. Então, a base do Evangelho não são os ensinamentos de Jesus, que está contido nesse contexto, mas a essência do Evangelho de Jesus Cristo é a sua morte redentora, é a sua morte que vai trazer salvação a muita gente. Eu vou citar algumas passagens aqui. Vamos pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. O que diz o apóstolo Paulo sobre a morte redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Diz Paulo: porque se nós, sendo inimigos, quer dizer, inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, fomos reconciliados com Deus pelos ensinamentos do seu Filho? Não, pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja, pela sua ressurreição e a eternidade do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui prova, na sua capacidade apostólica, que nós fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Jesus, pela sua morte redentora, pela sua morte sacrificial e não pelos seus ensinamentos, que ele não cita aqui. Ele cita claramente a morte redentora, que nos traz a reconciliação com Deus. E o mesmo apóstolo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos concedendo o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Portanto, a reconciliação com Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo, na sua envergadura, o maior apóstolo de todo o cristianismo, capacitado por Jesus, escolhido por Jesus, é que
a nossa reconciliação com Deus é por ato soberano de Jesus. Que ato soberano é esse? A sua morte redentora, a sua morte vicária. Temos também na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, outro demonstrativo da morte com propósito, da morte redentora, da morte sacrificial. O que diz Hebreus capítulo 2, versículo 9? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Por causa da paixão dos ensinamentos? Não, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, experimentasse a morte por todos, experimentasse a morte com propósito ou experimentasse a morte sem propósito, com propósito. E que propósito é esse? Que a graça de Deus chegasse até nós para que nós fôssemos salvos. Então, outra passagem da epístola que mostra a morte redentora de Jesus como sendo a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, não temo repetir, os ensinamentos morais e espirituais são para o aperfeiçoamento, não são para a salvação, como você está vendo aqui. Outra vez, o apóstolo Paulo, em Romanos, agora Romanos capítulo 6, versículo 3. O que diz o apóstolo Paulo? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados nos seus ensinos? Fomos batizados nos seus ensinamentos morais? Não, fomos batizados na sua morte. O que significa ser batizado? Do termo grego baptizo. Nós fomos limpos de nossos pecados. Porque batizar aqui está significando transformação, limpeza, regeneração, o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Quando alguém é batizado em Jesus Cristo, é porque ele é imerso na sua imundície pecaminosa e ele é emerso, simbolicamente, limpo de seus pecados e para viver como nova criatura. Então, Paulo afirma em Romanos capítulo 6, versículo 3, não sabeis que todos nós fomos batizados, ou seja, limpos e perdoados de nossos pecados, em Jesus Cristo, na sua morte? Paulo não diz nos seus ensinos, ele diz na sua morte. Então a morte voluntária, a morte sacrificial de Jesus foi para que nós fôssemos batizados, imersos, imundos e emersos, limpos, salvos como novas criaturas. Esse é o batismo espiritual que é simbolizado no batismo das águas. Vou dar mais um exemplo apenas que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos 53 e 54. Jesus estava sendo preso. E ele resistiu a essa prisão? Não. Pedro tentou defender, outros tentaram defender Jesus, mas ele diz, pode deixar, porque eu tenho à minha disposição, se eu quiser me livrar dessa prisão, se eu quiser me livrar desse martírio, se eu quiser me livrar dessa morte, desse sacrifício, eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. Porém, Jesus, com todo esse poder, com toda essa autoridade, não
clamou a Deus Pai pela ajuda, pelo livramento, pelas 12 legiões de anjos, como se um anjo só não fosse suficiente. O que está escrito em Mateus, dito pelo próprio Jesus, no Evangelho de Mateus 26, versículos 53 a 54. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos? Jesus estava fingindo, estava blefando porventura? Não. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Assim convém que aconteça o quê? Que vocês ouçam os meus ensinamentos? Não. Que eu seja preso, martirizado, sacrificado, morto e ressurreto. Então, é o próprio Jesus que afirma que o cumprimento das Escrituras se fazem na sua prisão, sua rejeição, prisão, martírio, morte e ressurreição. Então, nós demos aqui 4 exemplos da morte redentora de Jesus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a promessa do cumprimento das Escrituras, da vinda do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que daria a sua vida em resgate de muitos, em resgate de muita gente. O Evangelho de Jesus Cristo não é essencialmente os seus ensinamentos, como mentirosamente, erradamente, muitas pessoas difundem, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é morte redentora, morte sacrificial, morte em amor ágape. Ela vem de cima para baixo, da eternidade para a plenitude dos tempos. Então, o Evangelho de Jesus é essencialmente redenção, é essencialmente a nossa libertação e a nossa salvação, pelo sangue derramado pelo Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus, ensinamentos morais e espirituais que não devemos menosprezar, são para o aperfeiçoamento. Forjar um homem salvo é uma coisa, aperfeiçoar esse homem salvo é outra coisa. A morte de Jesus sacrificial promove a salvação, promove a redenção. E os ensinamentos morais que ele, no caso, recapitulou, porque já eram conhecidos já de muitos séculos antes, são para o aperfeiçoamento. Cuidado com o que andam dizendo do Evangelho de Jesus. Tem muitos humanistas, tem muitos iluministas querendo dar uma versão diferente para que você não reconheça a soberana vontade e o sublime amor de Deus manifesto no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que Deus abençoe você nessa verdade. Até o próximo comentário.